Oi, gente. Eu sou a Agatha, vou apresentar o tema Sistema Nervoso Central junto com o Bruno e o Netsi para vocês. E o tema do nosso artigo é Desenvolvimento e Regeneração do Sistema Nervoso de Planárias de Água Doce. Pode passar. Bom, para contextualizar vocês, eu vou explicar primeiro o que são as planárias. São basicamente vermes plateumintos bilaterais que são famosos por uma notável capacidade de regenerar todos os seus tecidos, incluindo o tecido nervoso central, e a partir de uma população de células-troncos pluripotentes que são adultas. Uma curiosidade do sistema nervoso delas é que, além da capacidade regenerativa, as planárias elas são historicamente populares entre os neurobiólogos porque elas eram consideradas organismos mais primitivos a possuir a cefalização anterior, que seria o cérebro. E elas eram representadas como ancestral do cérebro humano. Mas hoje, com os dados evolutivos e contemporâneos, isso é um mito. Bom, sobre a capacidade de regeneração dela, a fonte dessa regeneração ela vem de uma população de células troncossomáticas adultas que são chamadas neoblastos. Elas são distribuídas por todo o corpo das planárias e é por isso que nessa imagem eu separei que não importa onde você corte e em quantas vezes você corte a planária, ela vai crescer um novo indivíduo porque tem essas células no corpo inteiro delas. Os neoblastos eles são as únicas células que são mitoticamente ativas nas planárias e a sua progenie vem de divisão, acaba gerando 40 tipos celulares diferentes encontrados no organismo adulto. Em planárias intactas, os neoblastos substituem as células perdidas na renovação da fisiologia celular normal e dá origem em animais amputados ao blastema de regeneração, a estrutura no qual os tecidos ausentes são regenerados. As limitações da renovação do tecido somático e das propriedades regenerativas nos modelos atuais de invertebrado, juntamente com a dificuldade de estudar células troncossomáticas de invertebrados em vivo, são a razão convincente para examinar, né, e testar também a adequação das planárias para informar tanto sobre a regeneração, que é um assunto muito curioso, né, quanto a biologia das células-tronco. Então, o objetivo desse estudo foi fazer uma revisão que fornece uma visão geral da literatura clássica, descrevendo a anatomia do sistema nervoso planar e os seus comportamentos tratáveis. Também faz um levantamento aprofundado do nosso conhecimento atual dos mecanismos moleculares de regeneração e do desenvolvimento do sistema nervoso central. Pode passar. Bom, rapidamente aqui eu vou falar para vocês um pouco da anatomia do sistema nervoso da planária, onde eu separei aí umas imagens para vocês entenderem melhor como são distribuídas no corpinho delas. Elas têm os ocelos, os gânglios cerebrais e o cordão nervoso. O sistema nervoso central ele é composto, né, por esse par de gânglios cefálicos, que seria o cérebro dela, fotorreceptores, que seriam os olhos, os ocelos, e os cordões nervosos ventrais que percorrem daí todo o comprimento do animal, e eles são conectados por comissuras transversais. Os cérebros e os cordões nervosos ventrais eles podem ser facilmente distinguidos, né, pela sua localização anatômica e também pela morfologia. Os cordões nervosos eles são estruturas neurais mais ventrais do animal e parece terminar um pouco ali abaixo, né, do lado ventral do cérebro, onde eles formam conexões sinápticas principalmente com a região ventromedial do cérebro. E os olhos são dorsais ao cérebro também, e geralmente eles são organizados como uns aglomerados de mais ou menos 25 neurônios fotorreceptores que enviam projeções fotossensoriais para o copo de pigmento adjacente, formado por uma monocamada de células de pigmento ali naquela região. Pode passar. Bueno, antes de comenzar a hablar de los mecanismos moleculares que se dan en la regeneración del sistema nervioso de estos gusanos, quiero comentar un poquito algunas características interesantes que poseen ellos. Una es la heterogeneidad
funcional y molecular que presenta en su sistema nervioso, caracterizado por la presencia de neuronas dopaminérgicas, serotonérgicas, GABAérgicas, colinérgicas y octopaminérgicas, que son tipos de neuronas, ¿verdad?, bastante conocidas que se presentan en los vertebrados también. De forma similar, también hay presencia de células de la glía con procesos elaborados de manutención del sistema nervioso y otras similaridades bastante particulares con los sistemas nerviosos de los vertebrados es que los astrocitos, ¿verdad?, que son células de la glía de las planarias, expresan muchos genes que también expresamos nosotros, los vertebrados. También hay neuronas visuales en las planarias que expresan marcadores moleculares altamente conservados, como lo son los canales TRP, la repsina y ortólogos de beta-arrestina. Los escritores del artículo describen que experimentos hechos en las especies S. mediterránea y S. japónica, experimentos de inmunohistoquímica y de hibridación in situ, permitieron más o menos como que crear un paso a paso de cómo se da la regeneración del sistema nervioso de estos animales cuando se les corta la cabeza. Básicamente, en las primeras 24 o 48 horas comienzan a aparecer los primeros conglomerados de neuronas en el blastema anterior del animal. Pasadas 36 horas se comienzan algunas células especializadas comienzan a expresar ARNs mensajeros en diferentes regiones de lo que sería el nuevo cerebro. Pasados 2 a 3 días se comienzan a ver nuevas conexiones neuronales caracterizadas por la reaparición de la comisura anterior, que es la que une ambas mitades del cerebro de estos animales, la formación del quiasma óptico y la conexión del nuevo cerebro con las cuerdas nerviosas preexistentes que están en el resto del cuerpo. Del tercer al quinto día ya se ve que la morfología del cerebro está completamente regenerada. Esto visto porque ya se presenta un neuropilo denso y el gusano ya tiene acciones simples. Está realizando acciones simples. Y pasada una semana, 7 días, ¿verdad?, ya el nuevo cerebro se asemeja bastante a uno intacto, tanto morfológicamente como funcionalmente. Entonces, al nivel molecular, ¿verdad?, ¿cómo es que se va dando esta regeneración? De las primeras cosas que sucede es la restauración de la polaridad anterior. Entonces, para restablecer esta polaridad en el eje antero-posterior, se sabe que es mediada por genes Wnt. Sin embargo, esto es por reprimir la expresión de genes Wnt. Se sabe que hay unos genes, como por ejemplo los genes NOTUM, que son inhibidores de los genes Wnt, ayudan a que se comience a dar el restablecimiento de esta polaridad. Hay varios otros factores de transcripción, como es el SMED-PrEP, que ayudan al restablecimiento de esta polaridad. Y esto se sabe porque realizando un knockout de este gen SMED-PrEP impide completamente la regeneración de la parte anterior del gusano. Se sabe también que una actividad excesiva de las rutas de genes Hedgehog bloquean la regeneración, y esto es en parte porque estos genes ayudan a regular la misma expresión de los genes Wnt. Entonces, esta restauración se basa completamente en que no se expresen genes Wnt para poder restablecer, ¿verdad?, esta polaridad. Ahora, no se sabe si los genes Hox, que son otros bastante conocidos, ¿verdad?, proveen información espacial durante esta regeneración, como lo hacen en el desarrollo embrionario, pero se sabe que el establecimiento de la polaridad axial se da upstream de las señalizaciones requeridas para la activación de los programas de diferenciación celular en esta regeneración. Lo siguiente sería, ¿verdad?, es la inducción la inducción cerebral. ¿Y cuáles serían los factores de señalización aquí? Se ha descubierto entonces que varios receptores de factor de crecimiento epidermal son esenciales porque estos regulan la diferenciación de los neoblastos. Y también se sabe que hay algunas rutas clásicas de señalización que se han identificado en la inducción de la diferenciación de estas células madre, ¿verdad?, los neoblastos, como por ejemplo los receptores de factor de crecimiento de fibroblastos. Y también se descubrió que algunas moléculas de genes Hedgehog, moléculas de la ruta Hedgehog,
actúan como señales mitogénicas en la regeneración de lo que sería el tejido cerebral. Continuando entonces, ¿verdad?, en esta diferenciación de los neoblastos a las neuronas, bueno, se conoce que hay también varios factores de transcripción que están envolvidos en esta diferenciación. Uno es el SMED-Core, que es importante en la diferenciación de subconjuntos de neuronas. Por ejemplo, el SMED-SYN y el SMED-HESL3 son importantes en la regeneración del cerebro. Y el SMED-RONT1, el SMED-SOX-P22, parece que tienen un rol en la neurogénesis. Esto comprobado a través de experimentos con neuronas fotosensibles. Ahora, la siguiente parte esencial, ¿verdad?, en la regeneración es el restablecimiento de las conexiones del sistema nervioso central, tanto entre las células nuevas como con las células viejas. Entonces, la recuperación del sistema nervioso central de estos gusanos requiere señales de búsqueda de rutas para las proyecciones axonales y la reconexión a la maquinaria sináptica que ya está presente en el cuerpo. Los genes MET-SLID y SMED-Netrin parecen actuar, son conocidos por ser guías de los axones en la reconexión de tejidos neuronales nuevos con los viejos. Y se sabe que en planarias que están sanas, pues que no fueron decapitadas, estos sirven para mantener la arquitectura neural. Cuando se realiza un knockout de estos genes, puede ocasionar que las redes neuronales se vuelvan severamente desorganizadas. También entonces otros genes como el SMED-Arrowhead y el SMED-Core se sabe que ayudan en la reconexión de ambas mitades del cerebro, ¿verdad?, reconectando aquella comisura que mencioné antes. Y otro gen, otra señal ya conocida como el SMED-PC2, ayuda en la reconexión de sistemas de neurotransmisores, y estos son muy importantes porque parece que afectan el comportamiento y la locomoción del gusano. Si se realiza un knockout de este gen, perjudica la locomoción de la planaria. Bom, pessoal, apesar de tudo isso que o Bruno acabou de falar e a Agatha também, a gente tem um conhecimento do desenvolvimento embrionário das planárias bem limitado, porque a biologia desse organismo durante a embriogênese ela é um pouquinho complexa, como a gente pode estar vendo um pouquinho aí. Essas planárias de reprodução assexuada, elas são não autofecundantes hermafroditas obrigatórias, e a fertilização do óvulo, ela vai estar ocorrendo internamente em um ou mais óvulos fertilizados, que vão estar contidos ali dentro de uma pequena cápsula de ovo que vai estar impedindo que a gente tenha uma visualização ao vivo do desenvolvimento embrionário. Então, isso vai acabar sendo aí para a gente uma limitação para poder estar estudando mais a fundo, né? E também, os ovos, eles são ectomocitais. O que é isso, né? As células da gema, elas são produzidas pela glândula da gema e também são depositados no ovo da cápsula, o que vai prejudicar a capacidade de a gente estar podendo realizar uma manipulação do embrião in vitro. Mas apesar dessas limitações e outras que a gente tem também, a gente tem uma compreensão até que ok, assim, de como a embriogênese vai prosseguir dentro desse plateamento de águas doces, né? Graças a muitos estudos e tecnologia que a gente tem por aí. O desenvolvimento das planárias, ele é um pouquinho diferente do padrão de clivagem espiralado tradicional, que é observado em outros membros desse superfilo, né, o Lopotoprozoa. E foi dividido em algumas etapas que vai levar aproximadamente 15 dias, desde a postura do ovo até a sua eclosão. Eu vou estar explicando para vocês, né, utilizando essa imagem aí que o próprio artigo colocou para a gente. Como a gente pode estar vendo ali, né? Os estágios 1 e 4, que seriam os 5 primeiros dias do desenvolvimento, eles vão ser caracterizados pelo zigoto, passando por algumas clivagens, nas quais os blastômeros resultantes eles vão perder os seus contatos e vão se dispersar dentro do sincício vitelino que vai ser derivado da mãe, claro, né? Então, acredita-se, né, o artigo fala isso para a gente, que acredita que algum desses blastômeros eles vão se diferenciar em estruturas transitórias putativas, que incluem uma epiderme e uma faringe embrionária para a ingestão de células vitelinas, para estar fornecendo os nutrientes necessários aí para eles, né? Aí, dentro desses embriões, em estágio inicial, é gerado um sistema nervoso primordial que vai estar exibindo a expressão de genes conservados, que vão ser necessários para a neurogênese em outros organismos modelos de desenvolvimento.
E especula-se também, né, que o sistema nervoso primordial ele seja necessário para estar ocorrendo aí a modulação de comportamentos alimentares, que são muito essenciais para o embrião inicial digerir as células da gema. E é provavelmente, né, semelhante à função dos neurônios serotoninérgicos descrito no embrião do caracol do lago também, né? A pesquisa diz para a gente. E durante as próximas fases do desenvolvimento ali, né, no estágio 5 e 6, que seriam os dias 15, 10 e 15 do desenvolvimento, esses blastômeros, né, os blastômeros das planárias, eles vão continuar a se proliferar à medida que o plano corporal embrionário começa a se desenvolver em polaridade axial definitiva. Aí a gente vai ter o surgimento do sistema nervoso definitivo. E finalmente, ali, né, durante o estágio 7 e 8, o embrião ele vai estar adquirindo um plano corporal que vai estar se assemelhando aí a um organismo adulto, incluindo também o sistema nervoso central com todas as suas funções e também aí os seus componentes básicos, né? Próximo slide, por favor, gente. Uma questão que ainda está um pouquinho pendente aí no desenvolvimento das planárias é a origem embrionária da população de neoblastos pluripotentes, né? Alguns experimentos clássicos que foram realizados por alguns cientistas, né? Eles chegaram a abordar questões de alguns experimentos, no caso, que realizaram amputações dos embriões de Polyceles nigra. E realizando essas pesquisas, esses experimentos, foi descoberto que células com morfologias semelhantes às neoblastos, elas estavam presentes em embriões lá no estágio 4, que eu mostrei para vocês. E que os embriões, nesse estágio, eles eram capazes, sim, de estar sobrevivendo aí a uma decapitação por volta do estágio 5 também. E quando o embrião definitivo ele começa a formar as suas estruturas, que são encontradas no verme adulto também, nesse estágio 5, no caso. Além disso, também, o artigo diz para a gente que na irradiação do embrião do estágio 4 não impediu em nada o desenvolvimento e a eclosão, mas esses animais eles não puderam mais se regenerar. Isso talvez indicou, né? Isso talvez tenha indicado diferentes papéis do neuroblasto no desenvolvimento versus a regeneração. Mas, no entanto, é possível também que esses neoblastos comprometidos com a liagem, eles sobrevivam e se diferenciem, assim, podendo permitir que esses animais completem aí o seu desenvolvimento e até mesmo um verme um pouco quanto menor. E também uma possibilidade, um tanto quanto intrigante, diria eu, é que essa população de neuroblastos ela possa estar desempenhando um papel na organogênese embrionária, incluindo também a neurogênese do sistema nervoso planário em desenvolvimento. Aí, pessoal, se esse realmente for o caso, né, isso que eu acabei de comentar com vocês, se realmente for o caso, a gente ter um entendimento de como esses neurônios se originam e de como esses neuroblastos de planárias adultas funcionam, vai fornecer para a gente, assim, tipo, alguns insights mecanicistas sobre esse desenvolvimento. Vai dar muita informação, vai dar muito avanço nos nossos estudos de sistema nervoso nesse organismo. Próximo slide, por favor. Bom, chegando aqui, né, na nossa conclusão, depois de tudo isso que foi falado pelos meninos, né, e um pouquinho por mim, esse campo, o campo da neurobiologia, especificamente nesse da neurogênese, né, essas planárias, no geral, elas vão estar oferecendo para a gente grandes e excelentes oportunidades para estar investigando esses mecanismos de desenvolvimento subjacentes para o reparo da função neural. E o nosso conhecimento de como esses subtipos neurais especificados no embrião durante a regeneração atual é um pouco superficial, como eu tinha comentado com vocês, mas os neurônios fotorreceptores e os serotoninérgicos estão entre as linhagens celulares mais bem compreendidas e mais bem estudadas atualmente aí pelos nossos pesquisadores da área, né? E acredito, sim, eu também, o artigo tenta dar essa esperança para a gente, que se a gente juntar, por exemplo, combinação de transcriptômica de célula única com algumas abordagens computacionais, isso vai estar ajudando a gente a descobrir e a resolver e desvendar melhor o que se passa por ali, né, nessa neurogênese. Mas, assim,
eu diria que um grande obstáculo atualmente, que está limitando a capacidade de estudar essas linhagens celulares, é que a gente tem uma atual incapacidade de estar realizando manipulações de expressão de gene transitório ou transgênico nessas planárias, né? E a marcação genética de neurônios individuais ou a aplicação adicional de marcação de células com corantes vitais iria facilitar bastante para a gente a visualização do reparo que está acontecendo ali. E exames mais aprofundados também das vias de sinalização que possam estar envolvidas nessa orientação oxônica. E também digo, né, que além de analisar o papel do sistema nervoso diferenciado em fornecer pistas para como ocorre essa regeneração dos oxônios. E durante a regeneração da cabeça, alguma das pistas posicionais, provavelmente o artigo diz para a gente que pode estar vindo do tecido muscular. Mas, no entanto, o sistema nervoso maduro, como foi explicado mais para trás aí, também expressa alguns genes que são necessários para a regeneração adequada e total do sistema nervoso das planárias, né? E os dados atuais de diversas pesquisas vêm mostrado para a gente que esse processo regenerativo do verme adulto vem recapitulando, né? Quando ele ocorre, ele recapitula o desenvolvimento embrionário. Então, ou seja, ele repete o que aconteceu lá quando ele era um embrião ainda. E vai estar utilizando os mesmos programas genéticos. Um exemplo muito claro disso, né? Está no desenvolvimento dos neurônios fotorreceptores, em que os tipos de célula encontrada no olho deles parece estar compartilhando um percussor comum, que vai estar requerendo os mesmos fatores de transcrição na embriogênese e na regeneração das planárias. Bom, em muitos outros aí bilaterais, os progenitores neurais, eles são derivados, né, do neuroderma por meio de divisões celulares assimétricas, mas a gente não tem evidências claras de que as planárias elas formem um neuroectoderma que seja comparável a outro organismo durante o seu desenvolvimento e a sua regeneração. Mas, em vez disso, gente, esses animais eles parecem estar produzindo ali, né, segundo o artigo, eles parecem estar produzindo alguns neurônios de neuroblastos pluripotentes lá no mesênquima deles. E, para estar finalizando agora, né, considerando a diversidade dos tipos de células neurais regeneradas em um curto período de tempo nas planárias, alguns estudos futuros e mais pesquisas e mais informações, conforme a tecnologia avança, vai estar fornecendo mais informações, né, sobre todos esses programas genéticos e as sequências necessárias para estar produzindo neurônios a partir de células tronco pluripotente. E isso vai ser muito bacana para a gente, porque vai estar dando um avanço muito significativo no campo da biotecnologia e também na medicina regenerativa. Falando isso, finalizo aqui, né, nosso seminário, deixo esse meme aqui para vocês, espero que vocês gostem. Qualquer dúvida é só perguntar no fórum, que a gente vai estar respondendo com o maior prazer e satisfação.